Existe algo acontecendo com você neste exato momento. Algo silencioso, algo lento, algo quase imperceptível. E justamente por isso é tão perigoso. Porque as coisas que nos destroem rapidamente costumam chamar atenção. Mas as coisas que nos destroem aos poucos passam despercebidas. Elas entram na nossa vida de forma discreta, sem alarmes, sem avisos, sem sinais óbvios. Até que um dia olhamos para nós mesmos e percebemos que alguma coisa mudou. A energia já não é a mesma. A motivação desapareceu. Os sonhos parecem mais distantes. A esperança ficou menor. E então surge uma pergunta difícil. Quando isso aconteceu? A resposta é simples. Não aconteceu em um único dia. Aconteceu aos poucos. Porque existe algo que está quebrando milhões de pessoas lentamente. E a maioria delas nem percebe. Quando pensamos em destruição, imaginamos algo dramático. Um grande fracasso. Uma perda repentina. Uma crise inesperada. Mas raramente é assim que uma vida se deteriora. Na maioria das vezes, a destruição acontece em pequenas doses. Uma pequena desistência hoje. Uma pequena concessão amanhã. Uma pequena acomodação na semana seguinte. Parece insignificante. Mas tudo se acumula. E aquilo que parecia inofensivo começa a moldar quem você se torna. Talvez você já tenha prometido algo para si mesmo. Começar um projeto. Criar um hábito. Mudar uma rotina. Buscar um objetivo. E talvez também tenha abandonado essa promessa pouco tempo depois. Isso acontece com muitas pessoas. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O problema não é apenas abandonar o objetivo. O problema é a mensagem que você envia para si mesmo. Toda vez que você quebra um compromisso consigo mesmo, sua confiança diminui um pouco. Toda vez que você desiste sem lutar, sua crença na própria capacidade enfraquece. E essas pequenas derrotas vão se acumulando, até que um dia você começa a duvidar de si mesmo. Muitas pessoas acreditam que estão cansadas fisicamente, mas frequentemente o verdadeiro cansaço é mental. É o peso de viver uma vida desconectada dos próprios valores. É o peso das decisões adiadas. É o peso das oportunidades ignoradas. É o peso de saber que poderia estar fazendo mais, mas continuar preso aos mesmos padrões. Esse tipo de cansaço não desaparece com uma noite de sono, porque ele nasce da consciência de que algo precisa mudar. Existe outro fator que está quebrando muitas pessoas lentamente: a comparação constante. Nunca na história foi tão fácil comparar sua vida com a vida dos outros. Em poucos segundos você pode observar conquistas, viagens, resultados, relacionamentos, corpos, patrimônios, e sem perceber começa a sentir que está ficando para trás. Mas existe uma armadilha nisso. Você está comparando sua realidade completa com os melhores momentos de outras pessoas. E essa comparação é injusta desde o início. Ela cria insegurança, cria ansiedade, cria frustração, e aos poucos enfraquece sua capacidade de valorizar o próprio caminho. Agora pense em quantas vezes você pegou o celular sem motivo. Quantas vezes abriu um aplicativo automaticamente. Quantas vezes consumiu conteúdo apenas para preencher o silêncio. Isso parece normal, mas existe algo perigoso acontecendo. A distração constante impede reflexão. Impede clareza, impede crescimento, porque toda transformação exige momentos de consciência, momentos de observação, momentos de questionamento. Mas quando cada segundo livre é preenchido por estímulos, você perde a oportunidade de se ouvir. E sem perceber, vai se afastando cada vez mais de si mesmo. Existe uma diferença enorme entre viver e apenas reagir. Muitas pessoas acreditam que estão vivendo, mas na verdade estão apenas respondendo aos acontecimentos, respondendo às notificações, respondendo às demandas, respondendo aos problemas, respondendo às expectativas, mas raramente escolhem conscientemente a direção da própria vida. E quando isso acontece durante anos, algo começa a quebrar. A sensação de propósito desaparece, a motivação enfraquece, a alegria diminui. Porque o ser humano precisa sentir que está construindo algo, precisa sentir que está avançando, precisa sentir que existe significado. Talvez o maior perigo da vida seja o acúmulo invisível. Você não percebe imediatamente o efeito de um hábito ruim.
Não percebe imediatamente o efeito da procrastinação. Não percebe imediatamente o efeito das distrações. Mas tudo está se acumulando, todos os dias, como gotas caindo sobre uma pedra. Uma única gota parece insignificante, mas milhares delas mudam completamente a forma da pedra. A vida funciona da mesma maneira. Pequenas ações repetidas produzem grandes consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Existe uma frase extremamente perigosa: amanhã eu resolvo. Ela parece inofensiva, mas destruiu sonhos, destruiu projetos, destruiu oportunidades, porque o amanhã é confortável. Ele permite adiar sem sentir culpa, permite evitar desconforto, permite fugir da responsabilidade. Mas existe um problema: o amanhã nunca chega da forma como imaginamos. Quando ele chega, se transforma em hoje. E muitas pessoas repetem esse ciclo durante anos. O resultado? A vida permanece igual, enquanto o tempo continua avançando. Agora vem uma verdade difícil. Aquilo que está quebrando você talvez não seja uma pessoa, talvez não seja o sistema, talvez não seja a falta de oportunidades, talvez seja aquilo que você está permitindo diariamente, os hábitos que mantém, as desculpas que aceita, as distrações que alimenta, as decisões que evita. Essa verdade incomoda, porque elimina a possibilidade de culpar apenas fatores externos, mas ao mesmo tempo ela traz algo poderoso: responsabilidade. E responsabilidade gera poder, porque aquilo que depende de você também pode ser transformado por você. Existe um momento que muda tudo, o momento em que alguém para de procurar respostas apenas do lado de fora, e começa a observar o que está acontecendo dentro da própria mente, dentro dos próprios hábitos, dentro das próprias escolhas. Esse momento é desconfortável, mas também é libertador, porque você começa a enxergar aquilo que antes passava despercebido, começa a perceber padrões, começa a perceber erros, começa a perceber oportunidades. E quando existe consciência, existe possibilidade de mudança. Neste exato momento existem duas possibilidades. Você pode continuar como está, seguindo os mesmos padrões, mantendo os mesmos hábitos, aceitando as mesmas desculpas. Ou pode decidir interromper o processo, decidir recuperar o controle, decidir agir de forma diferente. A escolha parece pequena, mas possui consequências gigantescas, porque o futuro é construído pelas decisões que você toma hoje, não pelas intenções, não pelos planos, não pelos desejos, pelas ações. Imagine duas pessoas. A primeira ignora todos os sinais, continua adiando, continua se distraindo, continua repetindo os mesmos padrões. A segunda começa a prestar atenção, começa a corrigir pequenos hábitos, começa a proteger seu tempo, começa a agir com intenção. Daqui a 5 anos, qual delas estará mais próxima da vida que deseja? A diferença não será criada em um único momento, será criada diariamente, em pequenas decisões quase invisíveis. Porque a mesma força que destrói lentamente também constrói lentamente. E essa é uma das maiores verdades da vida. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. Aquilo que está quebrando você provavelmente não chegou de uma vez. Chegou aos poucos, em pequenas concessões, pequenas distrações, pequenos adiamentos, pequenas desistências. Mas existe uma boa notícia: a reconstrução também acontece aos poucos. Um hábito melhor, uma decisão melhor, uma escolha melhor, um dia melhor, e então outro, e depois outro, até que uma nova vida começa a surgir. Agora me responde uma coisa: o que você sente que está roubando sua energia ou seu potencial neste momento? Comenta aqui embaixo. Eu vou mudar. Quero ver quem decidiu interromper o processo antes que seja tarde. Se inscreve no canal para mais conteúdos que ajudam você a enxergar aquilo que a maioria ignora. E deixa o like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam sendo quebradas aos poucos, sem sequer perceber. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, porque às vezes a maior transformação da vida começa quando você finalmente percebe aquilo que estava te destruindo em silêncio.